Graças a Deus. Eu quero, nessa noite, compartilhar com você uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Na realidade, uma sequência daquilo que nós falamos na semana passada, vida de discípulo. E, Sandro, eu vou te pedir só para diminuir aqui, que está forte mesmo, viu? Estou no Polo Norte aqui, irmão, você nem imagina. E programa ao vivo é assim, não tem jeito não. Mas algo que Deus tem colocado no meu coração sobre essa vida de discípulo, que muitas vezes a gente não percebe, por meio de quem Jesus está operando e fazendo todo tipo de milagre, agindo, mostrando o seu poder de uma forma extremamente poderosa, operando através da vida deles, e a gente às vezes não percebe como Jesus quer falar conosco através da vida de seus discípulos. E é por isso que é tão importante a gente prestar atenção naquilo que está acontecendo nesse ministério pastoral de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ligar a sua Bíblia. Na semana passada, nós falamos sobre o início da caminhada de Pedro. Quando Pedro tem uma das maiores experiências com Jesus, no momento em que Jesus entra no barco, e uma vez no barco de Pedro, Jesus percebe que as coisas não estão muito bem. Jesus percebe em Pedro uma grande frustração, um grande cansaço. Normal, pescador, trabalhou a noite toda. Mas a frustração vinha justamente porque ele não conseguiu pegar absolutamente nada. Então Pedro estava ali lavando as suas redes, já depois de um dia duro de trabalho, e Jesus faz uma proposta a Pedro, para que Pedro voltasse a pescar, para que Pedro pudesse de novo ter essa experiência, sabe? Cura. Às vezes Deus, Ele nos proporciona outras experiências para que a gente possa ser curado do trauma da experiência anterior. Nós carregamos muitos traumas na vida da gente, coisas que não deram certo, coisas que nós tentamos e não funcionou, situações que aconteceram na nossa vida que não foi aquilo que nós gostaríamos que fosse. E de alguma forma isso deixa uma marca na nossa vida, deixa uma marca na nossa alma. Muitas vezes negativa, porque coisas boas a gente experimenta, vai embora. Bobear a gente nem se lembra. Não temos muitas lembranças. Apenas foi um momento bom que nós vivemos. Mas basta a gente ter uma experiência negativa, que aquilo parece que marca a nossa alma, nós ficamos marcados com aquilo. E a experiência de Pedro fala bastante a respeito disso, por quê? Porque Pedro ficou marcado por uma noite que não deu em nada. São as experiências da vida. Tentei, não consegui, não fui bem-sucedido, achei que poderia dar certo, mas não deu. Tinha tudo para funcionar, o horário era bom, o tempo era bom, mas nada saiu do jeito que eu esperava, nada funcionou do jeito que eu esperava. Frustração. E Pedro sai marcado daquela experiência, e depois de Jesus ensinar ali, Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, vamos pescar.
E Pedro, a princípio, rejeita a proposta, mas a proposta de Jesus era a proposta de cura. Era uma proposta de restauração, e eu quero dizer para você nessa noite que entrou aqui, que Jesus tem essa proposta para a tua vida. Que Jesus tem uma proposta de restauração para a tua vida. Que Jesus tem uma proposta de cura para a tua vida. Daquilo que de repente não deu certo, daquilo que de repente não funcionou da forma que deveria funcionar. E naquele momento Jesus, né, chama Pedro e diz assim: vamos um pouco mais profundo. Sabe por quê, queridos? Porque não se pesca no raso. Os milagres de Jesus são feitos quando nós assumimos uma postura de profundidade. O problema de muita gente é querer ser abençoada no raso. Eu quero que Jesus faça milagres na minha vida, mas eu não sou capaz de molhar a canela. Eu quero que Jesus transforme a minha vida, o meu casamento, mas eu não sou capaz de me aprofundar em nada com Jesus. Eu não sou capaz de fazer nenhum voto sequer. Eu quero ser abençoado no raso. Pois eu vou te dizer uma coisa: você não será abençoado no raso. Porque a proposta de Jesus é: vá para o fundo. E nessa noite eu gostaria de falar sobre outra proposta de Jesus. Capítulo 8, verso 22. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco, de novo, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e correndo eles perigo de naufragar, chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria das águas, e tudo cessou, e veio o tempo bom. Então lhes disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende? E elas lhe obedecem. Quem é este? Eu quero começar nessa noite, pensar com você sobre o final do texto que nós acabamos de ler. A pergunta é pertinente: quem é este? Quem é este que até as ondas e os ventos lhe obedecem? Presta atenção com quem nós estamos lidando. Presta atenção no tamanho do seu poder. Presta atenção no controle que ele tem sobre todas as coisas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite. Se a sua vida está nos pés do Senhor, e você acha assim: pastor, minha vida está uma bagunça só. Se a tua vida está nos pés do Senhor, calma, que todas as coisas vão se ajustar. Todas as coisas irão se ajustar. Por quê? Porque nós temos um Deus que está no controle. Agora eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas nesse texto. Antes da gente ir para casa, que a gente pudesse pensar a respeito do que nós lemos aqui. Porque existem algumas coisas aqui muito importantes que têm a ver comigo e contigo. Em primeiro lugar, o texto começa com uma proposta clara de Jesus. A proposta de Jesus é a seguinte: passemos para outra margem. Lembra da semana passada? A proposta foi: afaste o barco para o fundo. Vá para um lugar de maior profundidade. Agora a ordem para os discípulos é o seguinte: eu quero que vocês passem para o outro lado, eu quero que vocês mudem de margem. Eu estou fazendo uma proposta para vocês. E entrou no barco. O texto diz que ele entra no barco.
E aí, queridos, olha que coisa interessante. A navegação é tranquila. Que coisa boa quando a navegação é tranquila, né? É bom demais. Sabe por que a navegação tranquila é boa? Porque você não tem trabalho. Você não enjoa. Você não passa por medos e situações difíceis. Mas quer saber de uma coisa? Navegação tranquila não faz marinheiro experiente. Guarda isso no teu coração. Porque talvez você vá olhar para a tua vida e vai fazer uma reflexão por tudo que você tem passado. E se você tem uma vida daquela que vale a pena ser vivida, daquela que enfrenta as batalhas, daquela que tem que dar de frente com situações extremamente difíceis, enfrentar tempestades diante do teu caminho e você tem conseguido vencer dia após dia, saiba de uma coisa, o Senhor está te preparando para algo grande. Se a tua vida não é aquela maresia, aquele marasmo, sabe? Aquela coisa que tudo dá certo, eu falo isso para os meninos, eles quase morrem em casa. Quando algo vai dar errado, eu falo, é bom que tem história para contar. Não quero contar história. Não quero, não estou a fim de contar história. Para com isso, meu pai. Mas, sério, quando você senta numa mesa, num churrasco, com teus amigos, e você começa a conversar, o cara pergunta assim, e aí, como é que está lá no teu trabalho? E você diz assim, está tudo bem. Acabou o assunto, cara. Agora, quando tu diz assim, rapaz, eu estou numa perseguição infernal. Aí o cara, rapaz, é mesmo. Mas eu estou lutando. Deus tem me dado livramento. Aí começa. Você acredita que o cara que tramou a minha saída foi mandado embora? Aleluia. Né? Você tem história para contar, mas só Deus sabe o medo que você passou, meu irmão. Só Deus sabe a luta que você enfrentou, as batalhas que você travou de noite. E os discípulos, eles estão tranquilos no barco. Tem nada para falar, um encostado ali, outro aqui. Jesus, irmãos, de tão chato que estava o negócio, Jesus dormiu. Sabe, quando tu está conversando com uma pessoa, a pessoa dorme assim, tipo... Você está dando aula de escola dominical hoje, né? Os professores aí, como é que é? Você está dando aula de escola dominical, o cara está... Jesus está olhando para aquela navegação, para aquela viagem, para aquela mudança de margem. E não está acontecendo absolutamente nada, a ponto de Jesus dizer, para mim deu, dormiu. E tem uma coisa interessante, né? É que Jesus está tão no controle da situação que Jesus dorme no lugar daquele que deveria guiar o navio. Olha o controle de Jesus. Ele está, isso quer dizer o que para a gente? Que ele está o tempo todo no lugar certo, na hora certa. Não temas, essa é a mensagem. Né? Guimarães Rosa, escrevendo a terceira margem, vai dizer o seguinte, é perigoso viver. Eu olhando para essa frase, pensei assim, realmente é perigoso viver. Mas é muito mais perigoso viver quando você não conhece Jesus. Porque no momento em que você conhece a Jesus, pode até ser perigoso viver, mas você está com alguém que controla a onda e os ventos, meu amigo. Você está na mão daquele que controla todas as coisas. Você está entendendo a situação aqui? Mas a viagem está sem graça. E Jesus dorme. Deixaram Jesus dormir. E no momento em que Jesus adormece, diz que passa um pouco de tempo. E eu quero que você segure esse mistério aí na tua vida. A tempestade começa a assombrar o navio. Presta atenção numa coisa. Todas as vezes que você deixar Jesus dormir na tua vida, vai vir tempestade sobre o teu barco. Pode ter certeza disso.
E geralmente, quando tudo está bem na vida da gente, quando tudo está tranquilo, quando a navegação está boa, está tudo dando certo, o projeto dando certo, tudo funcionando, amém, aleluia, dinheiro entrando, você deixa Jesus dormir, irmão. Você só agradece por agradecer, obrigado, Senhor, aleluia, pode voltar a dormir, eu estou de boa. Estou tranquilo, estou comprando a picanha, estou fazendo meu churrasco, os amigos estão vindo na minha casa, né? Amigo gosta, né, de chegar na tua casa, encontrar aquela picanha gorda, um dedo de gordura, sei lá, né, suando na churrasqueira, tranquilo, está tudo bem. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, sabe por quê? Porque, de repente, esse seja um dos maiores erros que a gente comete na vida da gente. Quantos homens, quantos amigos você tem que tinham uma vida com Deus quando a coisa está difícil? Eu conheço um monte, cara. Tinha uma vida com Deus quando tudo estava difícil, batendo no altar, joelho no altar, orando, oh Deus, abre porta de emprego, não sei o que, foi Deus abençoar, meu irmão. E o cara, ó, sumiu, deu linha na pipa. Ô fulano, cadê você? Ih, rapaz, estou enrolado agora. Ó, Jesus já encostou. A vida já se tornou aquela vida assim, eu não preciso mais de Jesus, está tão bom que eu não preciso mais dele. Está tão legal que eu posso tocar essa navegação sozinho. Deus vai abençoando aí, que eu estou de boa. Mas presta atenção nisso. No momento em que Jesus, né, dorme, diz que sobreveio uma tempestade. E tempestades é um dos símbolos de tribulação na vida do crente. Tempestade é um símbolo de tribulação. Ninguém precisa de uma tempestade, irmão. Você tem uma plantação de milho lá, você quer que chova ou você quer que venha uma tempestade sobre a tua plantação? Você construiu tua casa lá, está fazendo a tua casa. Você precisa, né, que chova, sim, amém. Chuva é bênção, mas e tempestade? Furar teu telhado todo, quebrar tudo, alagar tua casa. Ninguém precisa de uma tempestade. Tempestade é símbolo de tribulação. E os discípulos estão lá, e daqui a pouco essa tempestade começa a açoitar o barco, de forma que pescadores experientes começam a ter medo. Eles começam a dizer assim, tem alguma coisa errada. Pois eu vou te dizer o que está errado. O que está errado é a gente tentar passar de uma margem para outra, sem que Jesus esteja nos conduzindo. Às vezes, olha só, presta atenção nisso. Você está querendo caminhar, mas você está querendo caminhar sozinho. Você está querendo viver, mas você está querendo viver sozinho. Você está tentando fazer teu casamento dar certo. Você está tentando fazer teu negócio dar certo. Você está tentando fazer teus projetos darem certo. Pois bem, cuidado. Porque você está caminhando extremamente vulnerável. Você está sozinho no lago. E no momento, talvez, que você está ali lutando, você não consiga vencer aquela tempestade, porque os discípulos tinham certeza que não iriam conseguir vencer. No momento em que eles viram o tamanho do abacaxi, no momento em que eles perceberam o que estava acontecendo com o barco deles, eles perceberam o seguinte, não dá para a gente, não consigo. Mas aí, o que acontece com eles, acontece com um monte de gente. Lembraram. De repente, lembraram que Jesus estava no barco. Olha, Jesus está conosco. Você sabia que tem um monte de situação assim, irmãos? Às vezes você atende pessoas, o cara vem, ô pastor, eu amo Jesus. É, irmão, ama mesmo? Amo. Amo muito. Eu quero que a minha vida agora seja toda de Jesus. É mesmo, irmão? Por quê? Pastor, estou numa luta. Está na luta, né, irmão?
Na luta a gente acorda Jesus, a gente balança, a gente chama, a gente faz qualquer coisa. Mas você deixou ele dormir, meu amigo. Você encostou ele na popa do navio, você encostou ele. Você deixou de lado a tua vida cristã, você deixou de lado o teu compromisso, você deixou de lado o serviço, você deixou de lado a instrumentalidade que você tem no Senhor. Você servia com vontade, você tinha alegria de servir ao Senhor, e isso foi sumindo da tua vida. Você era fiel, você deixou de ser fiel. Você frequentava os cultos, você deixou de frequentar os cultos. Você acreditava, você meditava na palavra, você lia a Bíblia e você deixou de fazer isso. E sabe o que isso foi fazendo? Isso foi adormecendo a tua vida cristã. Isso foi adormecendo o teu contato com Jesus. Isso foi adormecendo a tua fé. E presta atenção numa coisa: se nós quisermos ser pessoas vitoriosas nessa vida, a gente não pode deixar jamais morrer a nossa fé. A gente não pode deixar jamais deixar de acreditar, queridos. Porque muitas vezes é isso que vai acontecendo com a gente. Quantas pessoas você encontra, às vezes eu vou pregar em alguns cultos, aí, irmão, como é que você está? Ô pastor, eu estou frio. Vai se aquecer, homem. Vai buscar Deus, vai se aproximar dEle. Ou é só na hora da luta? É só na hora que o casamento empena, que o cara procura? Porque tem uma diferença. O homem, ele vai levando o negócio, já viu? Vai levando, vai empurrando para a barriga. O homem é assim, né? Tem lá a televisão, está de boa, comida, cuscuz está pronto. Vai levando. O homem é mais ou menos assim: está ruim, mas está bom. Está ruim, mas está bom. Vou levando, saio de casa cedo, trabalho o dia inteiro, volto para casa e tal. Ah, meu amigo, mas a mulher na hora que empena. Aqui, ó. 17 anos ouvindo as bênçãos. Olha que a mulher diz assim: pastor, não dá mais. Ah, meu amigo. Ali eu começo a orar: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí o cara aparece. E aí, pastor, beleza? Estou aí. Ô, pastor, quero estar junto de novo. Eu sei porque tu quer estar junto. Porque o bicho está pegando, meu amigo. Porque a tempestade chegou, é porque você está vendo que está ruim para tu. É quando o projeto fica mal sucedido, é quando você percebe que não acordou antes. E muitas vezes a gente espera primeiro a tempestade para depois tomar uma decisão na vida da gente. Não faça isso. Não permita que a sua vida espiritual seja uma vida adormecida, sem graça, sem sentido. O cara não crê em nada, vive a vida achando que ele vai conseguir trabalhar o resto da vida, que ele vai conseguir ter o que ele tem o resto da vida. Não vai não, amigo. É batalha em cima de batalha. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos do amor de Deus, nós dependemos das misericórdias de Deus. É assim que funciona o negócio, porque pela nossa própria força a gente não tem condição. Olha para a vida dos discípulos. Quando eles olharam para a tempestade, Pedro olhou para o outro e falou: João, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos morrer, filho. Vai acabar, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. A gente vai naufragar no meio desse lago, não tem o que fazer. E aí, nesse momento, existe uma correria. E aí eles tomam uma repreensão. Porque quando Jesus acorda, olha o domínio do negócio. A palavra de Deus diz que, chegando-se a ele, verso 24, chegando-se a ele, despertaram-lhe, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Ou seja, já não tem mais o que fazer. Já não tem mais para onde ir. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai esperar a tua vida chegar na UTI para você poder chegar até Jesus e dizer: Senhor, eu estou mal. Eu estou mal.
Você vai esperar teu casamento chegar no fundo do poço para você tomar uma atitude de melhorar? Você vai esperar o relacionamento com teus filhos chegar na deteriorização total para você poder levantar e dizer assim: Deus, eu preciso do Senhor. Você vai esperar o teu emocional gritar o mais alto possível e você começar a ter problema, não dormir direito, não comer direito, não ter mais vida, não ter mais paz, não conseguir mais descansar, não aproveita absolutamente nada para você parar e dizer assim: opa, eu preciso de ajuda. Ou será que nós podemos manter a nossa fé viva? Ou será que nós podemos manter a nossa espiritualidade acordada, dizendo o seguinte: eu preciso do Senhor, eu preciso de Deus, eu sem Deus não sou nada, não sou ninguém. Sabe o que é isso, querido? Isso é dependência de Deus. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Não importa se a navegação está tranquila, se a navegação está difícil, se o caminho está bom, se o caminho está ruim, não importa. O que importa é que nós precisamos depender do Senhor. Para quê? Para que a nossa caminhada seja em alto nível. Porque muitas vezes é assim, a gente tem andado de tempestade em tempestade. Tem pessoas que estão enfrentando assim, enfrenta uma tempestade hoje, a outra já está agendada. Já tem uma tempestade agendada, já ó, isso aqui é tempestade. Por quê? Porque isso aqui vai trazer desestabilidade para a tua vida, isso aqui vai trazer problema para a tua casa, isso aqui vai trazer crise para a tua vida. Então nós precisamos manter a nossa fé viva. A proposta de Jesus é simples. Para os discípulos e para nós que estamos aqui nessa noite. Nós precisamos mudar de margem. Porque muitas vezes é o seguinte, a gente vive só do lado de cá. E esse tem sido um outro grande problema. Sabe o que é? A gente não experimenta nada de Deus, cara. Esse tem sido um dos maiores problemas da vida cristã. Uma vida cristã sem graça, sem sal, sabe por quê? Eu não experimento nada de Deus. É uma vida totalmente, sem nada. Sabe, comida de hospital, apesar que comida de hospital hoje está até bom, viu? Deu uma melhorada boa. Foi, Delton? Aí, Júlio, só os internados já passaram. Não, mas deu uma melhorada, porque era um negócio difícil, viu? É igual a vida de muita gente, cara. Sem graça, sem sal. Sabe o que é isso? Sem experiência com Deus. Porque isso é que dá o tempero para a gente. Mulheres espirituais, homens espirituais, gente que está experimentando milagres de Deus, gente que está tendo experiência com Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos aqui? Eu quero que vocês tenham uma experiência comigo. Eu quero que vocês tenham uma experiência comigo. Vamos para um outro nível, vamos para uma outra margem. Vamos sair desse lugarzinho que vocês estão vivendo, vamos sair, né, desses limites que vocês estão vivendo. Eu quero que vocês experimentem algo extremamente poderoso. E sabe o que é legal? Os discípulos toparam. Eles disseram, vamos. Mas eles foram achando o seguinte, é só uma mudancinha. Presta atenção numa coisa. Jesus não faz mudancinha. Jesus causa transformação. É isso que precisa acontecer na vida da gente. Esse negócio de gente crente que tem mudancinha. Não, meu irmão. É transformação, é mudança de vida, é mudança de atitude, de comportamento. É quando a gente começa a ficar incomodado. Sabe como? Que você começa a falar contigo mesmo, está ruim, está difícil, não dá para mim não, é complicado, é Deus falando, vamos meu filho, você vai conseguir. E você está assim, não Deus, não dá não.
Não, Deus, está complicado. Ô Senhor, olha para mim, eu não consigo, eu não sou crente, eu não vou continuar vivendo nessa experiência. Deus fala, vai, porque você está no meio do lago. Vai, porque você vai chegar do outro lado. É mudança radical. Não é esse negócio de passar uma maquiagemzinha ali, não, irmão. A proposta de Jesus é vamos mudar de margem. E é isso que muita gente não entende. E aí, acontecem umas coisas interessantes. Alguns ficam na mesma margem, sempre. Nunca vai ter uma experiência com Deus. Por quê? Porque ele não vai sair do lugar. Ele vai ficar lá, plantado na margem. O barquinho de Jesus já foi, amigo, e tu está aí sentado no banco da igreja. O barquinho de Jesus já está navegando e você está, ó. Quantos você conhece? Você sabe do que eu estou falando. Quantas pessoas você conhece? Que o barquinho de Jesus já foi embora há muito tempo e o cara está lá na margem. Ó. Ô Jesus, estamos aí, hein? Estamos juntos. Vai lá, estou orando, hein? O cara está na margem, não sai. Outros vão ficar no meio do lago. Sabe por quê? A vida espiritual vai chegar num nível tão ruim, mas tão ruim, tão adormecida, mas tão adormecida, que virão as tempestades, virão as batalhas, virão as lutas, vai virar teu barco, e ali tu vai naufragar, cara. Então, muita gente fica na margem, muita gente fica pelo caminho. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de gente que eu dizia assim, nossa, esse cara é bom. Essa cara é boa. Nada. Barco naufragado, capotou, virou, ficou pelo caminho. Desastre total. É assim. Mas terão outros. E eu acredito que você que está aqui nessa noite vai chegar do outro lado, meu irmão. Vai chegar. Glória a Deus. A proposta é essa. A proposta de Jesus, olha só, para a gente poder ir embora. A proposta de Jesus não é que você fique no mesmo lugar. A proposta de Jesus é uma mudança de nível. A proposta de Jesus é o seguinte, eu quero transformar a tua vida, eu quero mudar a tua estrutura, eu quero que você se liberte dos teus traumas, eu quero curar a tua mente, eu quero libertar você, eu quero que você saia da posição que você está, muitas vezes posição de vítima. Sabe aquela história que a gente às vezes assume como vítima? Nada para mim dá certo, ó céus, que coisa terrível. Aí olha para o outro que está prosperando, fulano teve oportunidade, e por que tu não tem, rapaz? Por que tu não ora? Por que tu não coloca o joelho no chão? Por que tu não levanta, luta pelos teus sonhos, por aquilo que você quer? Sabe por quê? Porque eu estou na margem, eu me recusei a sair. Eu me recusei a tirar o pé da terra. Sabe quando o mar abriu, amigo? Quando os caras botaram o pé na água. Coloca o pé na água. Diga ao povo que marche. Se vocês ficarem parados aí, não vai acontecer nada na vida de vocês. Coloca o pé na água que o mar vai abrir. É assim que as coisas acontecem. E muitas vezes a gente não entende isso. E a gente fica aqui na margem, o barco de Jesus já partiu e a gente está pedindo bênção. Ô Senhor, lembra-te de mim. Ô cara, por que você não está aqui comigo? Ô Senhor, eu quero uma oportunidade. Meu amigo, eu já parti da tua vida há muito tempo, você nem se deu conta. Eu já saí da tua história faz tempo e você nem se deu conta. Você está por tua conta e risco, você está sozinho. Você preferiu a segurança da margem, você não quis me seguir, você não aceitou a minha proposta, você não ouviu a minha voz, você não acreditou naquilo que eu te falei, você ficou para trás. E isso é o tipo de coisa que eu não quero ouvir, irmão. Amém? Isso eu não quero ouvir.
Imagina um dia Jesus dizer assim, nem te conheço, cara. Ele não disse que ia falar isso? Nem conheço você, nem sei de onde você vem. Igreja Batista, Jardim da Margarida. Que tem um monte de gente aí da Igreja Batista, mas teu nome está aqui não, filho. Pode descer, vai descendo aí toda a vida. Não tem volta não. Sabe? Você, deixou, passou. Os discípulos pularam para dentro do barco. Foram lá de boa, achando que vida cristã é isso aí mesmo. Porque tem gente que acha assim, né? Como eu disse aqui no início do culto, que às vezes vida cristã é marquise, que Jesus é marquise. É marquise aqui na Bahia, né? Eu falo e vocês acham meio estranho. Marquise, né? Você entra debaixo da marquise, a chuva está caindo, você está ali, opa, ainda bate um papo com um cara. Como é que tá? Tô bem, amigo. E aí? E o futebol? Ah, tá bom. Ih, rapaz, a chuva passou, vou nessa, viu? É igual muitas vidas cristãs. O cara vem para a igreja e chama outro de irmão, faz amizade, e aí, colega, não sei o quê. Vamos lá, daqui a pouco o cara dá linha na pipa, porque Jesus era uma marquise, não era morada. Morada constante, que a gente diz assim, não. Meu coração é morada de Cristo. Eu quero fazer dele a minha morada. Não quero fazer dele um passatempo. Os discípulos foram achando que vida cristã não ia ter luta, não ia ter batalha. Tem um monte de desavisado assim, né? O cara acha assim, não, pô, vamos lá, agora eu estou com Jesus. Agora tu está com Jesus, aperta o cinto, cara. Porque tu achava que a Bíblia diz, e ele não esconde, né? João 16, verso 33. No mundo tereis o quê? Pô. Cara, tu vai para um projeto, o cara já te fala isso, imagina. Senhor, agora o Senhor é a minha morada. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se você estiver comigo, você vence. Eu sou o melhor. Eu consigo dominar sobre coisas que você nem imagina. Eu consigo fazer coisas na tua vida que você jamais podia imaginar que iria acontecer. Eu posso fazer. Eu posso prosperar a tua vida. Eu posso te dar paz, eu posso te dar saúde, eu posso acalmar tuas tempestades, porque serão muitas, viu? No mundo tereis aflições. E os discípulos aprendem essa lição na tora. No meio do lago, a situação está difícil, irmão. Complicado, é agora. E aí, o que fazer? Vamos naufragar. Não, não vai não. Sabe por que não vai? Porque você tem um Deus que está segurando você. Você tem um Deus que está cuidando de você. A proposta dele é vamos. A proposta de Jesus não é assim, vamos enfrentar uma tempestade. A proposta de Jesus é vamos para o outro lado da margem. Irmãos, presta atenção numa coisa. Para Jesus, tempestade é só um detalhe. Sabe as lutas que a gente passa na vida da gente? Não são poucas. Talvez você tenha entrado aqui hoje vivendo uma delas. Eu quero dizer que para Jesus isso é detalhe. Porque hoje mesmo Ele pode te abençoar, hoje mesmo Ele pode te curar, hoje mesmo Ele pode mudar a história da tua vida, hoje mesmo Ele pode abrir uma porta que você jamais achou que poderia ser aberta, porque Deus é assim que Ele faz. É desse jeito que Ele age. Algumas outras pessoas vão chegar lá do outro lado. E sabe como é que a gente chega do outro lado da margem? Olha aí o verso 25. Quando Jesus diz assim, onde está a fé de vocês? Agora, pergunta interessante de Jesus. O que tem a ver a fé com tudo isso que aconteceu aqui? Justamente o fato de você acreditar naquilo que Ele está falando. Nós vamos para o outro lado. Ou os discípulos achou que seria diferente? Os discípulos
com certeza achou que ia ser diferente. E esse é um dos fatores que mais acontece na vida da gente. Não sei se você é assim, mas basta alguma coisa não dar certo, a gente já começa a achar que tudo deu errado. Você já parou para pensar nisso? Sabe o que é isso? Trauma. Nós estamos traumatizados. Então basta alguma coisa não dar certo para a gente achar que tudo deu errado. Que foi um erro navegar, que foi um erro entrar naquele barco, que foi um erro seguir a Jesus, que foi um erro aceitar essa proposta. Nós somos assim. Nós condenamos tudo. Nós achamos o seguinte: tem alguma coisa que não está dando certo, tudo deu errado. Presta atenção numa coisa. Quando a gente está na presença de Deus, queridos, tenho falado isso aqui sempre. Até o que dá errado deu certo. Porque é assim que Deus faz. E talvez você tenha um monte de experiência dessa para contar. Aquilo que você esperava que ia acontecer daquele jeito, não foi daquele jeito. Você achou que ia seguir um caminho por aqui, Deus te trouxe para cá, você falou, pronto, acabou, não tem saída. E Deus te colocou onde você está hoje, você está sendo abençoado, você está sendo guardado. Deus colocou pessoas especiais na tua vida, abençoou tua vida, você cresceu, você melhorou. E aí você olha para trás e diz assim: oh Deus, obrigado porque aquilo deu errado. Obrigado porque aquela porta de emprego fechou. Obrigado porque me disseram não. Obrigado porque me tiraram, porque me excluíram, porque não deixaram eu continuar. Obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho experimentado o melhor de Ti. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa aproveitar a viagem. E eles agora começam a aproveitar a viagem porque eles vão dizer assim, diziam uns aos outros, ou seja, eles começaram a se auto-abençoarem. Eles começaram a dizer uns para os outros o seguinte: quem é esse? Você viu a tempestade? Você já viu o crente dando testemunho? Você já viu a tempestade que estava na minha vida? Jesus veio e parou. O outro diz assim: é verdade, o vento estava soprando mesmo, e ele entrou na história. Você viu o que ele fez com a mão? E eles começam a se edificarem. Sabe como é que eles chegam na outra margem? Em plena comunhão com o Espírito de Deus, queridos. Sabe como é que a gente vai alcançar a outra margem? No momento que a gente entender os milagres que Deus está fazendo na nossa vida. Os milagres que Deus está fazendo no nosso meio, eles começam a dizer: opa, quem é esse que controla vento, que controla tempestade, que repreende o mar? Diz que tudo volta ao normal. Sabe por que tudo volta ao normal? Porque a minha fé reviveu. A minha fé reviveu. E eu vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. Você está precisando que as coisas voltem ao normal? Talvez você precisa despertar a tua fé nessa noite, amém? Feche seus olhos aí, curva a tua cabeça. Você entrou aqui nessa noite, presta atenção, não foi porque você quis, foi porque Deus te trouxe aqui. Talvez não te traga nunca mais, talvez te traga todas as vezes. Talvez você continue firme. Mas o Senhor está falando contigo. E eu queria que você agora aproveitasse esses minutos que nós temos. E olhasse para o teu barco, para a tua navegação. Olhasse de repente para as ondas, para as lutas que você tem enfrentado. Ou talvez você está na margem. Dizendo o seguinte: eu pastor, nem saí, eu estou na margem ainda. E está difícil, está chato, a vida está sem graça. Não é bom ficar na margem. Não é bom não viver essas experiências. É difícil. E essa noite o Senhor está fazendo um convite para você.
Vamos mudar de nível. Vamos assumir compromisso. Vamos colocar nossa vida à disposição. Vamos dizer: Deus, eis-me aqui. Eu não quero ficar para trás não, Senhor. Quantas pessoas especiais nós conhecemos que simplesmente ficaram pelo caminho, porque desanimaram, se desgastaram, ficaram ali, vivendo uma vida cristã sem graça, debaixo de um discurso religioso, sem conteúdo nenhum, apenas para aprisionar a tua mente, apenas para fazer com que você se tornasse um robozinho, vivendo uma mentira. Porque na realidade dentro de você, você sabe as lutas, as batalhas que você está vivendo. Mas Jesus não, Jesus está te chamando para experiência viva, para restaurar, para renovar, para mudar você de nível, para tirar você da margem, para desvirar o teu barco, para fazer você navegar novamente, dizer: eu tenho propósitos na tua vida, eu quero que você cresça, eu quero que você se desenvolva, eu quero que você seja um empresário, eu quero que você consiga um bom emprego, eu quero que você seja um ministro do Evangelho, eu quero que você abençoe pessoas, eu quero que você abençoe vidas. O Senhor tem uma proposta para você que eu não sei qual. Eu sei o que Ele tem falado para a minha vida, para a tua vida. Você está ouvindo a voz dEle. De repente você que abandonou tudo lá atrás, perdeu aquela vontade. Sabe quando a gente perde a vontade de uma coisa? O Senhor está dizendo: olha, eu quero renovar isso na tua vida. Eu quero renovar o teu amor por mim. Eu quero renovar o teu amor pela igreja, pelo evangelismo, pela obra missionária. Eu quero renovar a tua fé. E você nessa noite vai poder dizer: eu estou aqui, Senhor. Talvez machucado, ferido, desanimado, destruído. Mas quer saber de uma coisa? Você tem um Deus que restaura todas as coisas. E nessa noite você pode dizer: Senhor, eis-me aqui. E eu gostaria de orar por aquelas pessoas que gostariam nessa noite de entregar o coração para Jesus. Mas não é para fazer de Jesus a tua marquise não, viu, irmão? Porque a morte de Jesus foi preciosa, caríssima. O alto preço que foi pago, a gente não consegue ter nem ideia. A gente está falando de mudar de nível, de mudar de vida, de transformação. E se você está aqui, teu coração está pulsando nessa noite, e você está dizendo: eu quero viver o que Deus tem para mim, pastor. Isso não é proposta de igreja não, viu, irmão? Isso é proposta de Deus para a tua vida. Deus está chamando você e dizendo assim: eu quero que você experimente o que eu tenho para a tua vida. E você pode dizer: eu estou aqui, Pai. Eu estou aqui nessa noite. E você pode colocar a tua vida agora diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que precisam se reconciliar. Reconciliação. Se afastou, abandonou a fé, deixou as coisas de Deus para trás, seguiu o caminho achando que ia se dar bem. O Senhor está chamando você e está dizendo: eu estou aqui para reconciliar com você. Porque eu tenho um projeto para a tua vida. Eu tenho algo especial para a tua vida. Você pode dizer: Pai, eu estou aqui nessa noite. Sou eu. O Senhor está me chamando. O Senhor está me chamando a outra margem. O Senhor está me chamando para mudar de nível. O Senhor está me chamando às profundezas.
O Senhor quer fazer milagres na minha vida. O Senhor quer fazer milagres na vida de pessoas aqui nessa noite. O Senhor quer fazer milagres na tua vida. Por isso, Pai, eu quero orar nessa noite por essa igreja. Cada pessoa que entrou aqui, toma nas tuas mãos, Pai. Abençoa cada família que está aqui nesse lugar. Que nessa noite haja em nós o despertamento de não permitir, ó Deus, que a gente viva uma fé completamente adormecida, mas que haja em nós o despertamento para o Senhor, que haja em nós a busca, o desejo de despertar o Espírito Santo, o desejo de dizer: Pai, faz milagres na minha vida, visita a minha casa, visita a minha vida financeira, visita o meu casamento, visita a vida dos meus filhos, visita, Senhor. Eu quero orar de novo, eu quero orar pelas pessoas que eu amo, eu quero orar, ó Deus, eu quero interceder pelos meus amigos, eu quero ter experiências contigo, eu quero viver experiências contigo, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa que entrou aqui. Obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Continua nos guardando, nos abençoando, Deus. E continua falando conosco no correr dessa semana. Que possamos nos lembrar das tuas palavras. Passemos para o outro lado e sejamos abençoados. Aleluia. Amém.